eu aprendi que existem duas maneiras de você ser rico. Isso, na verdade, é uma frase do Lao Tse, que é um pensador chinês, né? E depois eu entendi o que ele queria dizer com aquilo, né? Acho que tem duas maneiras de você ser rico nessa sociedade, né? No mundo. Uma é tendo muitas posses. É você tá sempre buscando acumular bens para não faltar amanhã e tal, e, né, tô falando de riqueza material. A outra é você precisar de pouco. Então eu aprendi que eu precisava de poucas coisas para ser feliz, para estar conduzindo minha vida, né? E como eu falei, existe uma magia, existe sim uma sincronicidade no universo quando você acredita. Os católicos vão chamar isso de fé, os evangélicos vão chamar de fé, né? Outra coisa que eu aprendi também é o seguinte, que quanto mais posses você tem, quanto mais matéria você tem, menos humano você se torna, no sentido de perceber o outro como um irmão. Então eu posso dizer, tanto trabalhando com malabares, com artesanato, ou na época que eu não trabalhava e só viajava e trocava experiência humana, e aquilo é o que me fazia ir para casa de uma pessoa ou não. Todas as pessoas que me receberam eram pessoas de classe social, assim, econômica baixa, né? Isso foi uma coisa que me chocou muito, né? Porque eu achava que, independente de tudo, todas as pessoas em algum ponto estão abertas para isso, né? Mas não. Eu vejo que, na verdade, quanto mais matéria... Eu fico vendo até as mansões aqui no Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, tem aquele bairro... Eu fico vendo aquelas mansões gigantes e eu falo, cara, são caixões, né? São caixões que matam as pessoas, né? As pessoas estão enterradas e ainda vivas, né? E eu trabalho no sinal e eu vou te falar, tem um tipo de carro que nunca me dá dinheiro, que é essas peruas, tipo SUV, esses carros grandes, pajeiro, eles nem abrem o vidro, eles não dão. Então são as pessoas que mais poderiam estar colaborando, mas não abrem. Não abrem por quê? Porque eles nem estão dialogando com a realidade fora do vidro dela. Elas estão ali no carro, né, totalmente presas e... Tá, tudo bem, elas tomam champanhe não sei o que, o caviar não sei o que e tal, mas não são felizes. Aí, aproveitar nisso, né, uma coisa do artesão nômade, o maluco de estrada, o viajeiro, né, é que ele exerce muito o papel de psicólogo. Eu por muito tempo tentei entender por que as pessoas se abrem tanto comigo, né, e com outros que a gente compartilha. Isso é senso comum entre os alternativos, né. E eu acho que um pouco por causa do nomadismo, que a pessoa te vê como uma pessoa que está ali, vai embora e provavelmente você nunca mais vai ver. Então ela pode confessar para você segredos que ela jamais poderia compartilhar com outro irmão da pequena cidade que ele mora, né. Então a gente acaba conhecendo a natureza humana em profundidades, bem profundamente, né? E já pararam pessoas muito ricas assim para conversar e era muito interessante porque é uma relação um pouco de inveja que tem, sabe? De tipo, eu tenho tudo, eu posso viajar para a Europa se eu quiser e tal, mas, né, a pessoa tá presa e o outro ali tá pobre, não tem nada, mas tá feliz, tá rindo, né? Olha para um artesão hippie, lógico, tem pessoas e pessoas, mas em geral os alternativos eles estão sempre com sorriso, tão leves, né? Porque é isso, não estão vivendo nesse paradigma, né? A gente precisa do artesanato para sobreviver, né, financeiramente. Mas quando eu me proponho, por exemplo, a não vender e a trocar, que era o tempo que eu viajava de bicicleta, eu não vendia, eu trocava, né? Eu cheguei a passar 2 meses sem tocar em dinheiro, né? Isso era uma experiência transformadora, porque você não tocar em dinheiro e não se relacionar com dinheiro muda a sua visão sobre a sociedade, muda o modo como você se relaciona. Você passa a tratar todas as pessoas no mesmo nível, no mesmo patamar. O dinheiro, quando você lida com muito dinheiro, você começa a separar, entendeu? E pensar, talvez eu vá fazer mais amizade com aquela pessoa porque ela vai ter mais o que me oferecer. Quando você não lida com dinheiro, você abre mão desses valores, né? Então, assim, eu acho que dentro do movimento de contracultura, aqui no Brasil, vou falar assim, né? Existem várias formas de resistir ao modelo capitalista. Essa é uma delas. A bicicleta, por si só, é uma delas. Você não está com gasolina, você não está usando um ônibus, você não está lidando, né? Se a pessoa pode ser 100% coerente, 100% fora... Não, isso é impossível. O que eu descobri muito na estrada me ensinou também é isso, que você nunca sai do sistema. O máximo que você vai conseguir é fazer com que o sistema saia de dentro de você. Essa é uma diferença conceitual muito importante de se entender, entendeu? Porque o sistema capitalista hoje ele tem em todo lugar. Você vai em qualquer lugar aí que não tem uma cidadezinha que não tem campo de futebol, que não tem igreja, vai ter uma Coca-Cola, tá entendendo? Existe uma grande batalha sendo feita no nível da comunicação, né? Que antes não... Eu acho que, para mim, sem dúvida nenhuma, o grande divisor de águas é a internet e o acesso, o não filtro, né? Você não ter esse não filtro, né? Por exemplo, antigamente você via uma matéria na TV, pronto, aquela era a única visão que você poderia ter. Você podia trocar da Globo para o SBT, para Bandeirantes, para Record, mas ambas estão falando a mesma coisa. Por quê? Todo esse jornalismo feito na TV, ele está imerso dentro de uma ideologia, que é o modelo capitalista. E todas as
consequências que ele instaura, né? Por isso eu falo, não existe mídia imparcial. Toda mídia está atrelada a um paradigma, a uma ideologia. E no momento, qual que é a ideologia dominante que existe na sociedade? É o capitalismo. Porque às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, ah, não, porque você tem ideologia comunista, não sei. Cara, tá todo mundo vivendo uma ideologia dominante, que é o capitalismo. Tá todo mundo imerso sobre essa ideologia, né? Então você não tinha alternativa. Você tinha aqueles canais e aquela versão. Hoje não. Eu, por exemplo, não vejo mais TV com relação ao que está acontecendo no mundo do que, por exemplo, aí sai uma notícia na Globo. Meia hora depois, sai a versão de um outro cara que estava no mesmo lugar e filmou com um celular e mostra que não era verdade, ou que aquela informação não está bem contada, né? Então você começa a gerar não só um senso crítico, mas um posicionamento, né? Você começa a contestar e começa a falar, não, para isso que eu estou vendo, isso que está me sendo apresentado, não está coerente, né? E mais do que isso, mais do que você passivamente desenvolver esse senso crítico e estar sendo espectador das notícias, hoje em dia qualquer pessoa passa a ser um produtor de informação, né? Celular, Facebook, tu filmou, tu publicou, tu tá fazendo mídia, tá comunicando, né?